E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do legado do Fifth Harmony. Vocês me pediram muito para fazer um vídeo delas, eu pensei em como fazer um vídeo delas, tá? Porque eu queria fazer era, mas eu falei, bom, como não tem tanta gente que talvez seja fã delas aqui no canal, eu vou fazer um vídeo mais assim do legado delas mesmo, num todo, e depois, dependendo do feedback de vocês com esse vídeo, eu faço outros separadamente de cada era, ok? Antes de começar esse vídeo, já sabe, se não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Desde os anos 60, criar grupos musicais através de gravadoras virou meio que um fenômeno dentro da indústria fonográfica. Diversos grupos apareceram dos anos 60 até 2010. Porém, a partir dos anos 2000, houve uma queda nesse aspecto de procura do público por grupos. E isso aconteceu exatamente pelo grande sucesso que artistas solos começaram a ter depois do final da década de 90. Quando a gente fala desses grupos, a gente automaticamente é levado de volta para uma fase onde a gente vê visuais icônicos, estéticas e personalidades únicas dentro dos grupos e também uma super representatividade feminina numa época onde representatividade feminina não tinha a força que a gente vê hoje. Essa fórmula dos grupos, como eu disse aí, começou a perder força e assim os disbands começaram a acontecer depois de poucos lançamentos. Mas no ano de 2010, a gente basicamente começa uma nova fase quando em 2012, no caso, né, na década de 2010, surge simplesmente uma girl group chamada Fifth Harmony. Fifth Harmony se tornou o grupo de maior sucesso da década de 2010. Elas venderam milhões de álbuns, milhões de singles, emplacaram de voltas nos charts da Billboard da vida, onde grupos não apareciam há muito tempo, e definiram um novo legado musical para essa fase de mulheres em conjunto. Qual que é o negócio do Fifth Harmony? Ao mesmo tempo que é lindo a gente contar a história delas dessa forma, nem tudo foi rosas, gente. Hoje a gente vai analisar literalmente esses altos e baixos e literalmente o que não foi rosa também no grupo, que acabou levando a vários problemas internos. X Factor de 2012, as meninas oficialmente fazem suas audições e entram separadamente no programa. Mas em determinado ponto da competição, sugeriram que elas criassem um grupo vocal. E as meninas aceitaram, acharam que a ideia era boa e que isso poderia ajudar com que elas permanecessem mais tempo na competição, e deu certo mesmo. Elas ficaram em terceiro lugar na competição. Mesmo elas não ganhando, elas assinam um contrato de gravação com Simon Cowell e a sua gravadora Syco. E assim elas começam a trabalhar a partir daquele momento no lançamento do seu primeiro álbum. Só que antes delas lançarem esse primeiro álbum oficial, elas lançam um EP intitulado Better Together. Esse EP foi muito importante para a carreira delas porque fez com que o público voltasse os olhos em cima dela, principalmente uma fase mais jovem de público. Elas foram um fenômeno dentro do público jovem. Primeiro porque a música delas era chiclete, viciante, elas debatiam temas que os adolescentes amam, que é amor, dor de cotovelo, aquela coisa básica, mas mesmo assim com músicas muito animadas e que o pessoal assim literalmente gosta de curtir a todo momento. O impacto delas foi tão grande que elas meio que foram consideradas como fenômenos que poderiam ser ditos que aconteceriam através da Disney. Porque a Disney no passado, gente, quando os seus trios ou grupos musicais apareceu, foi um fenômeno instantâneo em rádios, em vendas de CDs e afins. E elas foram amplamente citadas como as novas Cheetah Girls, porque as Cheetah Girls foi um fenômeno. O estilo musical delas continuou crescendo e elas também cresceram e floresceram como jovens mulheres. Isso literalmente refletiu no primeiro álbum oficial delas, o Reflection. Esse álbum é viciante, ele mistura tudo que a gente mais gostava na música naquele momento.
momento. Ele tem pop, ele tem dance, ele tem R&B, ele tem hip hop, ele tem um estilinho também meio os anos 90, ele tem alguns instrumentos que são diferentes, que não eram tão utilizados na música pop daquele momento. Então ele tem uma atmosfera bem dele. E ele discute esses temas que a gente viu aí no Better Together, mas também com um pouquinho mais de maturidade em algumas coisas. Até o momento que as meninas estouram, elas lançam 2 singles, a Sledgehammer e também a Boss, sendo Boss o primeiro e Sledgehammer o segundo. Só que quando elas lançaram Worth It, que a gente considera um sleeper hit, que é aquele hit que ele vai acordando devagar e vai subindo e virando aquele fenômeno, Worth It foi uma coisa que meio que ninguém esperava que fosse acontecer. Essa música simplesmente virou um single multiplatinado e consagrou as meninas num novo patamar na carreira delas, onde não tinha nenhum grupo com aquele nível de popularidade no momento. Por causa do sucesso de Worth It e também do super impulsionamento que isso deu na era Reflection, as meninas embarcam na turnê do disco Reflection e fazem 64 shows extremamente exaustivos. E detalhe, isso tudo num período de 1 ano. Por quê? Olha só, elas lançaram Better Together, enquanto promoviam Better Together, elas fizeram Reflection, lançaram Reflection, começaram a turnê do Reflection e já começaram a trabalhar no segundo álbum. Então, a vida delas estava realmente muito apertada. Então, algumas coisas já estavam começando a acontecer nos bastidores, que a gente só foi ficar sabendo depois, mas ainda não vamos chegar nisso não. Vamos falar primeiro da segunda era musical delas, que foi a 727. Elas lançam oficialmente 1 ano depois, basicamente, do que o Reflection foi lançado, o disco 727. Esse álbum ele tem o título em homenagem ao dia que elas foram formadas oficialmente como grupo. Ele repete basicamente algumas influências que o disco Reflection teve, afinal de contas a gravadora sabia que as meninas ainda estavam muito prematuras para fazer um trabalho muito mais maduro do que o primeiro álbum, e acabou que a fórmula deu certo. O primeiro single delas, que foi o Work From Home, virou simplesmente o maior hit da carreira delas e um dos maiores hits da década de 2010. Por causa dessa música, elas cravaram um nome na cultura pop muito forte, mas ao mesmo tempo que elas estavam vivendo o auge por causa dessa música, a evolução da era e todas as coisas que estavam acontecendo, elas também estavam passando por problemas internos enormes que acabaram chegando depois no primeiro split da banda, que foi a saída da Camila Cabello. O anúncio oficial da Camila Cabello saindo do grupo aconteceu quando as meninas postaram na rede social falando que a equipe da Camila, que cuidava no caso da parte da carreira da Camila, tinha informado que ela não fazia mais parte do grupo e que as meninas tinham ficado muito assim sensibilizadas e assustadas com aquele split ali dela. Só que a Camila Cabello veio depois a público dizendo que ficou absurdamente chateada com as meninas, porque as meninas já estavam cientes do que estava acontecendo na vida pessoal dela e também na carreira dela, e que elas já imaginavam que sim, a Camila não ia ficar mais tanto tempo dentro daquele grupo. A saída da Camila do grupo afetou muito o mundo em geral, porque como as meninas eram meio que o grupo mais importante do momento, a Camila sair afetou muito o coração dos fãs. E isso é uma coisa que acabou também meio que repetindo no que veio depois na carreira das meninas, né? Porque, tipo, o próximo trabalho delas não foi tão bem sucedido depois que a Camila saiu. Mas vamos voltar pra Camila agora. Os fãs meio que já achavam que isso estava acontecendo porque a Camila estava tendo alguns privilégios diferentes dentro do Fifth Harmony. Um exemplo disso é que ela estava começando a fazer feat com outras pessoas, mesmo estando dentro do Fifth Harmony. Então, o pessoal achava que tinha literalmente uma predileção da equipe em fazer a carreira solo da Camila acontecer e ignorar as outras meninas e deixar elas de lado, já que a Camila meio que era a mais popularzinha do grupo. Mas enfim, gente, o susto veio, parou todo mundo, parou a mídia e então assim, tivemos que digerir a saída de Camila. A gente veio entender depois que as meninas elas estavam vivendo uma fase que elas estavam promovendo a música delas incessantemente. Mesmo. E elas estavam basicamente há 4 anos sem nenhum tipo de descanso. Então,
O clima tava à flor da pele ali. Ninguém basicamente parecia estar preocupado com o emocional e nem também com toda a questão de cansaço físico e saúde mental das meninas. Elas estavam ralando, ralando e ralando e vão ralar e pronto. A gente teve a ideia do tamanho do rombo que isso fez emocionalmente nas meninas quando um áudio surge na internet em que a Ellie e também a Lauren falam exatamente sobre como o Fifth Harmony trabalhava muito e as meninas não conseguiam construir nada, porque elas ganhavam muito pouco. E com isso, elas contrataram uma advogada. E essa advogada, que é uma advogada bem fodona, leu o contrato delas e afins e falou pra elas: olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O contrato de vocês, que vocês assinaram com a gravadora, é o pior contrato que eu já vi na minha vida de carreira musical. Com esse início desse processo com a advogada e afins, as meninas conseguem pegar o nome Fifth Harmony para elas deterem um pouco mais de direitos autorais e conseguirem ganhar um pouco mais nas suas carreiras. Porém, foi nesse período também que elas ganharam um pouco mais de liberdade para poder fazer as suas músicas mais dos seus jeitos. E assim, elas começam a produção musical do terceiro álbum de estúdio, que veio a ser o auto-intitulado, super maduro autobiográfico Fifth Harmony. Elas lançam esse álbum oficialmente como um quarteto, mas o álbum não agrada tanto o público. Talvez pela saída da Camila, talvez pelas exposições que aconteceram do grupo, talvez pela pouca publicidade que elas receberam da gravadora naquele momento, depois de todo o processo. Ninguém tem a resposta certa, mas talvez seja um acúmulo de tudo. Em 2017, a notícia que parte o coração de todos os fãs chega oficialmente, que é o momento em que as meninas anunciam o seu hiato indefinido e com dedicação total nas suas carreiras solo naquele momento. E assim as meninas fizeram. Cada uma foi pelo seu caminho, lançaram seus singles, seus EPs e afins durante esse período aí desde 2017. A Camila Cabello definitivamente foi a que teve mais sucesso musicalmente de todas. Ela conseguiu lançar 2 álbuns de estúdio que vendeu pra caramba. Ela teve um hit absurdo que foi Havana. Então assim, a música e carreira da Camila ficaram num patamar que basicamente o Fifth Harmony parece que não existiu na vida dela, porque ela conseguiu conquistar o seu espaço por ela mesma. Isso é uma coisa muito positiva. Já as outras meninas, a gente percebe que elas tiveram um pouco mais de problemas para conseguir o seu espaço. Uma delas, por exemplo, que a gente percebe é a Normani. A Normani teve uma estreia sensacional com Motivation, que foi o seu primeiro single, porém, depois daquilo não teve mais nada. A carreira dela simplesmente teve esse grande sucesso e tudo depois desapareceu. Os planos de carreira dela mudaram. Ela começou a trabalhar em outras áreas e afins. Então, assim, a gente ainda espera um lançamento da menina Normani. Já as outras meninas lançaram os seus trabalhos aí pessoais, né? Cada uma lançou seu EP ou single, mas nenhuma conseguiu ir tão longe separadamente. Mas indiferente disso daí, gente, de quem conquistou sucesso ou não conquistou, voltando a Fifth Harmony. Quando a gente percebe o que as 5 meninas construíram com apenas 2 álbuns, como elas movimentaram o público, fizeram as pessoas se apaixonar por elas e assim, marcou com essas músicas, automaticamente elas criaram o seu legado na história da música. Vai passar diversos anos e as pessoas não vão esquecer da importância que elas tiveram. Elas foram as Spice Girls de 2010. Né? Elas foram o Rouge de 2010 que a gente teve aqui no Brasil. Então vai passar muito tempo e as pessoas ainda vão lembrar delas, porque elas conquistaram uma memória muito grande no coração desses fãs. E por causa disso, gente, a música nunca vai deixar morrer o legado delas, porque para sempre vai estar existente aí. Com isso eu concluo o vídeo e eu quero saber de vocês agora. Qual a sua música favorita do Fifth Harmony? Qual que é o seu álbum favorito do Fifth Harmony? O que você acha da carreira solo das meninas? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, beleza? Ó, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.